Aí, o cara clica aqui e começa a gravar. Entendeu? Agora nós vamos partir para o início. Vou registrar aqui. Bom dia, amigos da internet, amigos do Facebook, amigos dos blogs que estão aí nos apoiando, blog do Dixeu, blog Coluna do Zé, blog do JP, né, blog do JP, o blog do Viriato, o blog do Alex, né, lá com São João del Pueblo, tem que aprender a falar isso, né, o site SIC, né, da SIC São João del Rei, da Associação Comercial, e tantos outros que eu não estou me lembrando agora, que estão aí linkando o nosso vídeo, a nossa TV Del Rey, para que você possa poder assistir a gente em qualquer canal. E principalmente no nosso site www.tvdelrey.com.br. E hoje a TV Del Rey está vivendo um grande momento, porque nós estamos aqui recebendo nos nossos estúdios uma figura importante dentro do meio da comunicação, principalmente no meio da imprensa são-joanense, que é o Demerval Filho. Demerval Filho. Muita gente conhece o Demerval, principalmente o pessoal da velha guarda, né? E eu vou tomar a liberdade de chamá-lo de Dedé. Dedé do Raio. Porque o Dedé do Raio, né? O Raio era um jornal que teve uma penetração muito importante em São João del Rei, na década de 80, né? Década de 70, 80, né? Nós vamos falar sobre isso. Eu vou abrir a palavra para o Dedé e a gente vai entrar com a vinheta da TV Del Rey. Dedé. Bom dia. Uma vez o meu amigo Zé Embróis, da Conecta, chegou perto de mim no início da internet e falou: "Você tem navegado muito?" Eu falei assim: "Eu não tenho ido no Rio, eu não tenho ido a Camargos." Então, aos amigos que estão navegando na internet, hoje uma realidade na comunicação social no mundo inteiro, e veio para ficar e complementar as informações cotidianas. Pois é. Então nós vamos entrar com vários assuntos aqui, principalmente na área de imprensa, né? E citou aí um grande ícone nosso, que é o nosso grande amigo José Embróis, né? Que é o grande protagonista da internet em São João del Rei. É o precursor, né? É o percussor, uma pessoa que teve, né, uma visão de trazer a internet para cá e absorveu, né, uma relação com os filhos que fez com que isso desse certo. Porque, na verdade, o Zé regula a idade. Não, Zé é de 1951. Então, essa geração online, essa geração conectada, são os filhos, né, a segunda geração. Eles soube fazer essa fusão, né, e colocar os filhos à frente do projeto, para que a internet, a São João del Rei, a Conecta, que foi a primeira, né, conexão que nós tivemos aqui, pudesse trazer essa modernidade. Então vamos para a abertura e a gente volta com vários assuntos aqui com o Dedé. São João dos queijos, meninas do Minas, das canções dos beijos, carnavais imortais, esquinas dos desejos, seresteiros felizes, coqueiros chafarizes, lenheiro, ponte da cadeia, igreja lua cheia, bandeja de ouro, estanho e prata, reprenda serenata, jamais esquecerei das famosas vetas Del Rey. Maria Fumaça, coreto na praça, segredo sermão, sinos e procissão, de Tiradentes a Tancredo, berço da liberdade, dos Viegas Lombardi, terra do Chafi, da felicidade.
Pois é. Então, vocês que acabaram de ver aí, São João dos Queijos. Eu tenho orgulho de mostrar esse vídeo, Daniel. E esse vídeo fala também de famílias, né? Famílias que têm tradição política dentro da cidade, que são os Viegas, né? Os Lombardes. E fala dos Neves, de uma certa forma, quando se refere, né, a Tancredo, né? E até Tiradentes. Mas devia falar dos Batistas, dos Carlos, dos Barbosa, dos... Mas é uma vinheta pequena. Se for falar de tanta família importante, né? Vamos colocar os Silvas também lá, os Teixeira. Vamos colocar todo mundo, porque todo mundo é que faz São João del Rei chegar e ir aonde está indo. Eu não tenho nada contra. Aliás, eu não vou fazer o que o Nivaldo falou uma vez, para acabar com a tradição, né? Eu acho que a tradição tem que continuar. Mas hoje São João del Rei é uma cidade que tem uma influência muito grande das famílias que no passado era apenas coadjuvante. E se você pegar, por exemplo, no comércio, o comércio de São João del Rei ele era dominado pelos árabes, né? Sírios, libaneses, que a gente chamava de turco. E esse aí tem até uma história porque turco. E hoje o comércio é dos Teixeira, dos Batista, dos Carvalho. E a família árabe diminuiu muito, porque os pais educaram os filhos viraram médicos, dentistas, advogados, engenheiros e não quiseram ir para trás do balcão. Aí entrou os Batistas, Silva, para tomar conta desse comércio e que, graças a Deus, o comércio deu uma expansão, que os turcos seguravam, né? Só seguravam para eles. E o comércio deu uma abertura exatamente por causa disso. Você hoje é presidente do Sindicato dos Proprietários de Jornais e Revistas do Estado de Minas Gerais. É uma entidade que congrega todos os veículos de comunicação no Estado e que faz o vínculo entre a empresa com a área governamental e, principalmente, os órgãos fiscalizadores e reguladores da atividade profissional dos veículos de comunicação. Pois é, mas antes disso você foi um jornalista. Sim. Da época do Joanino Loboski, do Firmino, do Rubens Rezende, que Deus o tenha. Estela, Vieira. Tinha mais. Adenor Simões, do Ponte da Cadeia. Né? Eu iniciei a atividade praticamente junto com o Eduardo Brito, da minha época que iniciou aqui fazendo porque São João del Rei tem duas fases na imprensa. Tem a fase do Correio Diário do Comércio, que era um da UDN, outro do PSD, e tem a fase do rádio, era Jornal de Minas, a tribuna de São Joanense era Jornal de Minas, depois por uma questão legal teve que mudar o nome, e o Jornal Ponto da Cadeia. E o Jornal do Poste, fabricado pelo Joanino Loboski, e que deixou história na imprensa do mundo, porque fora da China, o único jornal mural que tinha era o Joanino Loboski, aqui, que a tradição de jornal mural é na China. Por ser, talvez, na época, muita população ou pouco dinheiro, aí se fazia o mural, porque todo mundo tinha acesso, não tinha que distribuir. E o Joanino, não sei se buscou essa ideia na China ou se veio na cabeça dele de fazer um jornal mural, e foi o que iniciou o mural no Brasil, uma ideia que era da China. E fez história. Não só no mural, mas na rádio. Quando se ouvia na rádio São João del Rei uma sirene, veio o Joanino com alguma coisa, ou boa ou ruim, mas vinha notícia nova através da rádio São João del Rei, que direto do Jornal do Poste.
E o Johnino, naquela época, ele tinha uma facilidade boa, porque ele era fiscal do Estado, e ele estava sempre se locomovendo. Então, praticamente, ele tinha digamos assim, um veículo móvel, pago pelo Estado, e ele fazendo reportagem. E marcou a época. Ele está aí, os murais hoje de São João del Rei, sobrevive até hoje, com uma ideia de Johnino Loboski. Então, nós começamos... Ele chegou a publicar 3 edições extras diárias. Publicou, não, havia um dito popular que, se não deu no Jornal do Poste, não aconteceu, não era notícia. E eu me lembro que quando morreu uma personalidade internacional, não sei se foi Kennedy, falou assim, não está no Jornal do Poste. Então, não aconteceu, porque a televisão pegava com um chuviscozinho, coisa e tal, pouca gente tinha televisão. O rádio, nós pegávamos rádio Tupi e Nacional. Nem rádio de Belo Horizonte entrava aqui, porque as montanhas das Alterosas não permitia as ondas. Então era o Jornal do Poste, que ele ficava ligado direto na Rádio Nacional, ele levantava 4 horas da manhã e pegava as notícias, porque o Globo, o Estado de Minas, o Jornal do Brasil, chegava aqui no ano de tarde. Chegava aqui às 4 horas da tarde. E então todo mundo saía de manhã para ver o que aconteceu durante a noite. Resultado de futebol, resultado de loteria, vinha tudo através do Jornal do Poste. Foi um veículo muito importante. Você fez uma citação, eu estou reparando aqui que você está de rosa e eu estou de rosa. Não, nós combinamos. Eu me perguntei qual que é a melhor cor do tecido para fazer o contraste. Você falou assim, claro, de rosa agora. Então, nós estamos uniformizados. Você citou aí uma época interessante de São João del Rei, que foi na época do Jornal do Comércio e o Correio. Né? E eram 2 jornais que tinham ligações. Né? Um era PSD e outro era o UDN. E na época, eu já pesquisei isso lá na Biblioteca Municipal, onde tem um acervo fantástico, né? Deveria estar digitalizado, não sei se já está, para não se perderem, não perderam com o tempo, um debate filosófico entre o Tancredo e o Garcia de Lima, o pai do Tidinho, do doutor Tidinho, sobre, né, uma questão religiosa. Estavam debatendo sobre uma questão religiosa. Então, num dia vinha um artigo, numa edição vinha um artigo do Tancredo, no outro vinha, né, um artigo do Garcia de Lima rebatendo, né, as afirmações de Tancredo. Depois o Tancredo fazia na edição seguinte, né, uma réplica, né, da fala do Garcia. Isso foi se estendendo, você consegue ver isso aí. E quem parou de escrever, quem saiu da disputa foi o Tancredo, porque o Garcia ia continuar. Sim. Na realidade, os 2 jornais, um defendia o DN, outro defendia o PSD, e ficava o Mozart Novaes, que era um grande jornalista, que era o escriba da turma. Né? E ele se dispunha a ir para... O pessoal escrevia e ele se dispunha a ir para a redação, que naquela época era tipográfico, né? E era rodado das gráficas com linotipo. Aqui tinha 2 oficinas com linotipo, tipografia, que faziam um jornal de 8 folhas diariamente. E o Mozart é que ficava, digamos assim, intrigando essas coisas. E ele era muito polêmico, muito versátil, e ele levantava essas coisas. Tem uma discussão se São João del Rei deveria ou não ter uma agência da Receita, em que o Mozart não queria a agência da Receita porque ele ia fiscalizar os comerciantes e tal, e outro. E aí fez uma polêmica que levou anos até a instalação
da Receita em São João del Rei. E outras histórias mais, a agência da Caixa, e vai por aí fora. É uma história fantástica. Mas você entrou na imprensa através do Ohio. Sim. Né? Como é que nasceu a ideia do Ohio? O raio aconteceu o seguinte, eu servi o Exército e fui para São Paulo. Lá eu fui em 1970, 71. Eu fiz um curso em São Paulo e fui trabalhar numa agência de publicidade chamada Paulus, que ela detinha o direito da exploração publicitária nos ônibus de São Paulo. E essa Paulus tinha um jornal para os seus anunciantes, formando linhas e mais acesso. E eu fui trabalhar nesse jornal e gostei do negócio. Eu falei, olha, já que eu estou habilitado aqui, vou para São João del Rei. Porque naquela época em São João del Rei nós tínhamos um jornal, A Ponte da Cadeia, que era um jornal ligado também ao UDN com outro nome, a Arena. Né? E o MDB não tinha um veículo de comunicação aqui para defender as ideias da democracia. Porque o Joanino era versátil. Era um jornalista que ficava em cima do muro. Ele nem era a favor da Revolução, e muito menos pelo contrário. E precisava de alguma coisa, algum veículo para defender as ideias do MDB. Aí eu vim aqui em cima do antigo Clébio, hoje Café del Rei, o Joy Lombardi me cedeu uma sala. E eu juntei mais 2 amigos meus. Um deles era o Tião da Gruta. E o Tiãozinho, eu falei, Tião, vamos trabalhar, vamos fazer isso. Bom, aí fomos, nós montamos. Contei com a colaboração muito importante do Altamiro Braga, do Rainer Ávila, do Geraldo Canário e do Vaval Loboski. Na parte de pesquisa e de história, era o Fábio Nelson Guimarães e o Geraldo Abade. Na parte de medicina, era o Dr. Raul Marques Lisboa, que assinava os artigos da área de saúde. Na parte social, que era a Rebeca Naponte, era a Assis. Uma filha de Djalma Assis. Não me lembrava o nome dela. Então, nós montamos esse grupo de colaboradores e o prefeito era o Zé Menino, o Lorival Gonçalves de Andrade, que era da Arena. Aí nós começamos a fazer uma oposição à administração do Lorival. E criou corpo. Foi bem aceito a proposta. Como é que era a aparência do jornal? A aparência era um formato A4, impresso em papel ofício, grampeado. E a gráfica? A gráfica nós tínhamos uma offset de mesa. Era o que tinha de moderno? Não, era o mais moderno. E que fazia quantos exemplares necessários. Teve uma edição que houve ali uma prisão. Eu acho que foi a primeira prisão de drogas em São João del Rei, que era o Dinho, aquele lutador. Dinho e o Zé Romo foram presos plantando droga lá na horta da igreja de São José. Aí isso esgotou, nós fizemos de novo. E foi um fato. Aí começou. Como era uma oposição à Revolução, que passava pelo Lorival Gonçalves, ia no governo do Estado através do Aureliano Chaves, que era o governador à época,
criamos força, tivemos aí apoio já do deputado federal Tancredo Neves e do estadual Luiz Bacarini, e outros deputados apoiavam a ideia. Nós fizeram uma campanha em Belo Horizonte, liderada pelo Bacarini, e que nós tínhamos em Belo Horizonte 230 assinantes. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. Os são joanenses que vinham a São João del Rei e frequentavam a redação, fazia assinatura para ele, para o filho, para a sogra. E aí o jornal criou corpo. E fomos até ele ser adquirido pelo Aécio Neves, em 1985, pelo grupo do Aécio Neves. Ele não apareceu, não. O grupo dele é que comprou. Mas comprou com uma intenção muito interessante de silenciar o Dermeval. Porque o Dermeval era, digamos assim, era o único veículo que tinha, à época tinha, digamos assim, a autonomia de criticar. E como ele estava saindo candidato a deputado pela primeira vez, falou assim, vamos comprar o Raio, porque aí nós não vamos ter oposição. E aí compraram o Raio e foram embora. E eu também. Então você teve 1970 e quantos? 71 a 85. 71 a 85. Foram quase 15 anos. 15 anos. 15 anos militando com o Raio. E o Raio? O que era o Raio? O Raio não era um raio, digamos assim, de tempestade, não. Eu montei a empresa que chamava Sol Empreendimentos, e o raio era um raio de sol. Era para iluminar alguma coisa que estava no escuro. Mas ficou o raio, as pessoas associaram ao raio de tempestade. Na realidade, é um raio de sol. Em 85, você ainda estava no mesmo formato, né? Eu lembro que era um ofício dobrado já, né? Grampeado no meio. Isso. Né? E, quer dizer, já não era mais aquela coisa mais moderna, já tinha coisas mais... Não, já tinha coisa mais moderna, mas nós não perdemos, digamos assim, o formato inicial, porque eu tenho por mim que não é o formato que vende o veículo. O que vende é o conteúdo. Você pode fazer um jornal maravilhoso, como temos. Nós temos em São João del Rei, jornais bem impressos, coisas e tal, mas que isso você lê, como se você não tivesse lido. Mas o que motivou a venda do Raio? Foi financeira? Não, ela motivou a venda do Raio porque a proposta era boa. Digamos assim, veio uma proposta no momento de transição. Qual que era esse momento de transição? Nós apostávamos na presidência do Tancredo, tínhamos projetos para ampliar a editora, para ganhar novos mercados, e o Tancredo, lamentavelmente, Deus o lembrou dele, e nós ficamos órfãos. Ora, entre ficar, digamos assim, trocando cebola e vender e partir para um outro empreendimento, eu preferi vender, porque todos os projetos, não só eu tinha, praticamente todo mundo que investia com alguma coisa que tinha correlação com o Estado, apostava no Tancredo. Você falou uma coisa interessante, né? Essa última frase toda, todas as pessoas que tinham alguma coisa correlacionada ao Estado apostavam no Tancredo, apostavam numa grande mudança. Sim. Eu era um que estava apostando. Eu era, na época, presidente do diretório acadêmico da faculdade, né, de Economia e Administração. Eu tinha, né, um jornal dentro da faculdade e, né, você vendeu o Raio. Quem assumiu? Eu acho que tinha o Eone de Souza. Eone de Souza, o Weber Nedeissa e o Rogério Godoy. O Eone de Souza, ele era apaixonado por política, foi candidato, vereador, investiu, depois... Aliás, foi bom se tocar, né? A candidatura a vereador foi uma candidatura, um gasto para prefeito,
entendeu? E não teve voto para ser síndico de condomínio. E na época ele me procurou, falou, Prova que o dinheiro não verdade. compra voto, não. Eu tinha feito uma presidência no diretor acadêmico, e depois eu fiz o sucessor, que foi o Felipe Bezamar. E na época o Aécio estava se projetando para ser candidato a deputado, né? Mas ainda existia. Eu acho que o Tancredo já tinha falecido nessa época, não sei. E depois que o Aécio foi para candidato, já tinha falecido o Tancredo. Já tinha. E na época eu fui o primeiro a editar um jornal pro Aécio aqui em São João do Rei. E o Raio a gente fez o jornal do PMDB Jovem. E eu que fui o protagonista e encarregado de fazer o jornal do PMDB Jovem para projetar a candidatura do Aécio. Antes disso, a gente apostando, eu já era presidente do diretor acadêmico, apostando na possibilidade da universidade ser federal, que era um sonho do Tancredo. Não. Esse sonho do Tancredo, isso aí é meio complicado, não? Porque o Tancredo nunca teve sonho de montar a faculdade, federalizar isso aqui, não. Isso aí é uma... Sabe, eles estão vendendo uma imagem, estão vendendo uma história que não é real. E fazendo uma injustiça com um grande são joanense, que chama José Luiz Baccarini, foi o que mentiu descaradamente na frente do Sarney, dizendo que o sonho era do Tancredo. O Zé Luiz Baccarini, na morte do Tancredo, o Sarney aqui em São João del Rei, para fazer as homenagens da República ao presidente falecido, o Zé Baccarini pediu uma audiência e que precisava conversar com então, agora, aí, presidente sobre um sonho do Tancredo. E eu me lembro, eu estava no adro da igreja de São Francisco, e ele olhou assim lá para o Colégio Santo Antônio, lá, que na época era a Funrei, olhou e falou assim, era a Fundação Municipal. Fundação Municipal. Era a Funrei. Não, eu não tinha virado. Não, o apelido era Funrei. Não, era a Fundação Municipal. Bom, ele olhou para lá para o Colégio Santo Antônio e falou assim, vamos transformar aquilo lá numa universidade. E eu falei, olha, isso é possível, Zé? Aí o Cid Valério era o prefeito. Foi marcado 15 dias depois uma audiência em Brasília. Saiu daqui de São João del Rei. Eu, o Cid Valério, encontramos com o Baccarini em Belo Horizonte e fomos de avião para Brasília. Lá encontramos com o Marco Maciel e fomos falar com o presidente da República. O Cid Valério e eu não sabíamos do assunto. Só uma audiência com ele. Eu fui fazer a cobertura para o Raio. O Cid não sabia o que se tratava. E o Baccarini, com aquelas honras de classe, cafezinho, coisa e tal, São João del Rei, uma saudade, não sei o quê, bibi, tarará, aquela conversa fiada de política. Falou assim, doutor Sarney, eu vim aqui para realizar um sonho do Tancredo. Lá em Sarney. Qual que era o sonho do Tancredo? Achou que ele ia pedir para ser ministro, coisa e tal. O sonho do Tancredo era fazer uma universidade em São João del Rei. E a Luiz colocou o Colégio Santo Antônio, colocou o Colégio São João, a Faculdade Dom Bosco, à disposição, nós conseguimos isso, e assim foi feito. Aí, depois o pessoal fala, Tancredo. Tancredo foi uma mentira que inventaram. O Tancredo não falou para o Sarney que eu quero uma faculdade lá. Não falou, não. É mentira. Mas o Tancredo tinha... Eu estava lá junto. Ele podia pensar. Ele podia pensar. Agora, não se esqueça, eu não tenho nada contra o Tancredo, não. Até gosto dele, me ajudou muito na época que eu tinha um jornal aqui, ele era parceiro. Agora, tem que se lembrar de fatos históricos, entendeu? Quando o Colégio Santo Antônio pegou fogo, entendeu? Não me lembro, eu estudava lá, eu não me lembro que político nenhum chegou perto dos freios e falou assim, vamos continuar com o colégio. Não, vamos acabar com o colégio, acabou com o colégio. E naquela época, a política, a igreja respeitava demais a política. Porque era uma revolução, estava num processo. Então, se um
um general, um marechal Ciro, um general Cardoso, um general Faria, um general Carlos Campos e outros generais que a cidade tinha. Num telefonema, os freios continuavam com o colégio, reformava aquilo tudo. Ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Aí hoje todo mundo é pai da universidade. O filho deu certo. Mas eu acho que, por exemplo, o Espírito Santo Cardoso, que era um general da época, foi o responsável por fazer aquilo virar uma fundação municipal. Ele teve uma participação importantíssima, porque já era marechal na reserva, e foi o último marechal que o país teve, e ele, ao assumir a presidência da fundação, ele deu a credibilidade que os militares precisavam. Que se não fosse ele, tinha que ser um outro general. Ele, com a vida que ele teve na caserna, ele, digamos assim, era um militar exemplar. Então, foi ministro da guerra, foi ajudante de ordem de vários presidentes, trabalhou com Getúlio Vargas. Então, ele assumindo a fundação foi que deu a base de sustentação, de credibilidade. Porque aqui em São João del Rei tinha, como falei no início, era PSDB. Então, de um lado, Milton Viegas, do outro lado, Cid Rangel. O que o Marechal Ciro fez? Muito com aquele espírito de grandeza dele. Trouxe Cid Rangel e Milton Viegas para dentro da fundação. Pronto. Os dois partidos, digamos assim, que já era Arena e MDB, vão trabalhar comigo, sob o comando dele. E que deu certo, tá aí. É verdade. E o Demerval, depois que largou, vendeu o rádio, né, o grupo do AES, talvez seja a primeira mídia do AES. Foi a primeira. Embora foi os laranjas que compraram, né? Mas sempre assim. Sempre assim. O Demerval passou a investir no jornalismo, mas de uma forma diferenciada, né? Você passou a trabalhar... Sim, aí eu saí daqui, eu fui para Belo Horizonte, e lá em Belo Horizonte eu continuei com a empresa, a DACAF, e lá começamos a trabalhar como se fosse uma agência de notícia, da capital para o interior. E como eu já pertencia às entidades representativas da imprensa escrita, fundamos o sindicato, foi eu e o Alexandre Wagner, e fundamos o sindicato. E por que fundamos o sindicato? Porque estava havendo um problema sério com relação ao ganhos, ao pagamento de funcionário na imprensa do interior. Porque nós tínhamos um sindicato só, que era o de Belo Horizonte, e que ditava o piso salarial. O Estado de Minas, o jornal Diário da Tarde, hoje em dia não existia ainda, o Diário da Tarde, o Jornal de Minas, Jornal do Diário do Comércio, aguentava pagar aquele piso. O interior, não. Mas por que não se fazia esse piso para o interior? Porque não havia um sindicato de representatividade do interior. Aí nós tivemos que criar um sindicato para poder sentar na mesa de negociação. Não, no interior é tanto. Porque aqui, no interior, ainda se usa você pagar por hora trabalhada ou por matéria. E que em Belo Horizonte é o salário da classe. Então, nós entramos para disciplinar isso aí. E estamos lá até hoje. A mídia do interior é uma mídia muito diferenciada, né? Por tudo. Por tudo. Então, não só financeiramente, como ideologicamente, né? Geralmente, um jornal bem do interior ele não tem uma força, né, econômica, né? Se não tiver um suporte, talvez político, talvez, né, do Estado. É difícil, né? Como é que é? João, o grande problema, eu acho que o grande problema da mídia do interior, seja ela hoje na web, rádio, jornal, televisão, é essa vinculação no poder. Você pega aí, por exemplo, São João del Rei. São João del Rei hoje tem
uma televisão boa, duas, né? Nós estamos aqui numa outra, né? Nós temos várias rádios, tem rádio aí até no quintal da casa dos outros. Tudo vinculado ao Nivaldo Zé de Andrade. O Nivaldo me faz uma festa, usa tudo do poder público, ninguém fala nada. Todo mundo batendo pau. Ah, beleza, o Nivaldo está fazendo aniversário na avenida, distribuindo refrigerante, monta palanque, fecha a rua. Olha, eu vou fazer aniversário dia 19, eu também quero a avenida para comemorar. Será se vai poder ceder as vias públicas para todo mundo comemorar o seu aniversário? E todo mundo, a imprensa da cidade, bate palma para o Nivaldo, porque ele fechou a rua, deu refrigerante dos outros. Para mim, isso é culpa de voto. Não é possível que o Ministério Público não está vendo isso. Ah, isso para mim é culpa de voto. Está preparando a eleição. É o verbal do raio. É o espírito do raio que está... Não é o espírito. Nós estávamos conversando ontem para tentar fazer uma pauta, para não ficar polêmico. Mas eu não aguento ver umas coisas dessas. Você falou da dificuldade, você vê como é que são as coisas. Você falou da dificuldade de se manter no veículo de comunicação. Existe sim essa dificuldade. A culpa é de quem? Não é do governo, não. A culpa é do comércio. Eu parei de fazer jornal em São João del Rei por uma coisa assim, muito, assim, mais pequenininho, mas que ofende a todo aquele que tem o ideal de fazer a comunicação. Vou fazer aqui uma publicidade para te ajudar. Vai ajudar. Eu estou te oferecendo um espaço, um meio de você aparecer, você não está me ajudando. Eu estou te vendendo um serviço. Aí eu comecei a falar assim, vou te fazer para te ajudar, eu não estou te pedindo ajuda. Aí aquilo, sabe, não acontece com você? Isso é comum, né? Sabe, isso é ruim, porque as pessoas não veem num veículo como esse que nós estamos aqui agora, entendendo a importância, a força que isso tem. Você estava me mostrando, e no seu site, pesquisando, você tem um mapazinho mundial lá, que você tem gente na China, gente no Japão, no Brasil inteiro, em São João del Rei, o número de acesso, isso é um espaço. Então, se eu chegar aqui e falar que a loja tal, coisa tal, está vendendo produto roubado, tenho certeza que ele vai me processar, porque deu uma repercussão danada. Aconteceu uma vez aqui, a força da imprensa. Eu procurei, naquela época, que o Sarney fez aquela tablita, aquele negócio, e fez aquela tabela, que todo mundo tinha que acompanhar. Eu procurei o Sr. Rondão, era o dono do supermercado São Vanessa. Ô, Rondão, o história pode ter que publicar a tabela, que a tabela modificava, né? De acordo com o governo. E eu preciso de um patrocinador no rodapé da tabela. O Raio não é um jornal que tem muita penetração, coisa e tal. Eu disse, Rondão, qual que é o número do telefone do senhor? Aqui no supermercado, ele deu o número lá. Aí no outro dia eu coloquei assim, lá embaixinho, assim, vende-se um telefone, o telefone do supermercado. E ele, digamos assim, teve que desligar o telefone de tanta gente que ligou. Aí ele falou assim, mas por que você fez isso? Você só disse que não era, o jornal não era lido. Então estou te mostrando que ele é lido. Eu fiz um anúncio? Eu fiz um anúncio do telefone, naquela época não tinha. Hoje graças a Deus, você liga ali para Oi, né? Para Oi, amanhã está instalando, né? Naquela época você entrava num plano para levar o telefone 4, 5 anos depois, tinha que fechar um grupo, né? Aí quem tinha um telefone para vender, vendia, fazia leilão. E a dificuldade da imprensa hoje é exatamente isso, é esse apoio publicitário. Talvez falta, né, ao profissional que faz a imprensa no interior essa visão de marketing para poder fazer essa venda publicitária. Porque muitas das vezes são pessoas amadoras, né, pessoas que não formaram. E quem forma uma faculdade de comunicação, quem faz um jornalismo, ele vai querer trabalhar numa empresa